Abra sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 11. Evangelho de João, capítulo 11. A partir do verso 38 ao 44. É um texto bastante conhecido. Todo o capítulo de João, capítulo 11, relata sobre a morte e a ressurreição de Lázaro. E podemos ver nesse capítulo algumas considerações importantes de quem é Jesus. Jesus é o Filho de Deus, aquele que se compadece com cada um de nós, aquele que conhece as nossas dores, aquele que age na forma dele, no tempo dele e para a glória dele. O que nós precisamos, meus amados, é reconhecer exatamente isso, que o nosso Deus, Ele é soberano. E quando Jesus recebe a notícia do falecimento de Lázaro, Lázaro era amigo de Jesus, Jesus era amigo da família, então Jesus estava distante, e ele chegou 4 dias após receber a notícia, e Lázaro já estava morto. E ao chegar ali, houve um diálogo, algo tremendo, diálogo de Marta e de Maria, diante de Jesus, Jesus trazendo a memória das irmãs, dizendo: eu não disse, se você crer, verá a glória de Deus. E esse é o momento para vocês verem a glória de Deus. E a minha oração também que nesta noite, que seja uma noite que você possa ver a glória de Deus, que Ele possa trazer vida ao seu coração, trazer vida aos seus sonhos. E Ele tem o poder para isso. Ele veio para restaurar a humanidade. Ele veio para reconciliar o homem para com Deus, porque a Bíblia diz que todos pecaram, sem exceção. Todos pecaram e afastados ou destituídos estávamos da glória de Deus, mas Jesus veio nos reconciliar com o Pai. Veio trazer vida plena, uma vida eterna, somente através de Jesus. E a partir do verso 38 do Evangelho de João, o evangelista João relata algumas coisas que quero deixar para a nossa reflexão nesta noite. Jesus, agitando novamente em si mesmo, foi até o túmulo, que era uma gruta em cuja entrada tinham colocado uma pedra. Então Jesus ordenou: tirem a pedra. Marta, irmã do falecido, disse a Jesus: Senhor, já cheira mal, porque está morto há 4 dias. Jesus respondeu, trazendo lembrança ao coração das irmãs: eu não disse a você que se cresce veria a glória de Deus? Então tiraram a pedra. E Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas falei isso por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. E depois de dizer isso, clamou em alta voz: Lázaro, venha para fora. Aquele que tinha morrido saiu, tendo os pés e as mãos amarrados com ataduras e o rosto envolto num lenço. Então Jesus lhes ordenou: desamarrem-no e deixem que ele vá. Amém. Senhor, esta é a tua palavra, palavra bendita, poderosa, palavra que restaura, que traz vida, e com o auxílio do Espírito Santo do Senhor, pedimos que nesta noite pedras sejam removidas, sonhos sejam restaurados, que haja, Senhor, um momento particular, um momento individual, um momento onde o Senhor nos chama para uma intimidade profunda contigo. Ó Deus, tenha misericórdia da minha vida. Aprove o Senhor estar aqui para trazer a tua palavra. Em nome de Jesus, nós oramos agradecidos. Amém. Amém. Esse texto bastante conhecido, ele narra algumas coisas muito impressionantes sobre Jesus. Talvez você já ouviu falar de Jesus, eu tenho certeza que você já ouviu falar de Jesus, você já até comemorou o nascimento de Jesus.
no Natal. Talvez você até lembrou e participou de amigo, culto, você presenteou a pessoa, os seus amigos, seus parentes. Certamente você também já ouviu sobre a Páscoa, a morte de Jesus, o sofrimento de Jesus, a morte, a sua ressurreição. E também já ouviu falar da promessa de Jesus que Ele voltará e levará os seus filhos, aqueles que creem, aqueles que confessam Jesus como Senhor e Salvador, aqueles que foram transformados pela pregação do Evangelho, pela vida de Jesus. E nesse texto, meus amados, nós podemos tirar algumas lições, algumas atitudes nossas, porque Jesus já veio a este mundo, Ele veio trazer vida e vida e abundância. Ele veio nos reconciliar com o Pai, como a Bíblia diz que todos pecaram, sem exceção, e afastados estamos da glória de Deus, e há um salário para o pecado. O salário para o pecado é a morte eterna, não é essa morte física, porque a Bíblia diz que o corpo volta ao pó como era, e o espírito volta a Deus que o deu. A morte espiritual é a morte de uma vida sem Deus, uma vida que ainda não teve uma experiência com o Senhor, e não há como fazer mais nada após a morte. A nossa decisão, a nossa escolha, o Senhor nos chama agora para que Ele possa habitar no nosso coração, perdoar os nossos pecados, fazer de nós uma nova criatura. Lá em 2 Coríntios 5,17, Paulo disse, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Hoje é dia do Senhor fazer novo na sua vida. Mas de que maneira eu posso alcançar isso? Como que eu posso ser uma nova criatura? Como que eu posso então reconhecer o que posso fazer, o que eu devo fazer? A primeira coisa que nós podemos aprender aqui nesse texto, que o Senhor nos ensina, que a responsabilidade é nossa. Ele diz aqui, a primeira lição nós podemos aprender, está no verso 39, logo no início, Jesus diz o seguinte, tirem a pedra. Tirai a pedra. Naquele tempo as sepulturas eram como cavernas, onde se colocavam ali o morto sobre uma base de pedra, como uma cama, e na porta uma grande pedra. A pedra, meus amados, representa os obstáculos que colocamos à frente dos nossos sonhos. As pedras significam que agora não tem mais atitude, não temos mais ação. A pedra significa que tudo está acabado. A pedra significa que agora tudo que eu tinha, agora todas as minhas realizações, todos os meus planos agora estão postos após a pedra, está escondido, está isolado, não há como mexer, não há como fazer uma nova criatura, não há como sonhar de novo. É exatamente isso quando o homem pecou contra o Senhor. Quando o homem abandonou a Jesus, desobedecendo a Jesus, diz a Bíblia que ele se escondeu. Talvez poderíamos dizer que ele foi para uma caverna e colocou ali no seu coração a pedra da incredulidade, a pedra da vergonha, a pedra do relacionamento, a pedra da intimidade. E a Bíblia diz que Deus ia toda a tarde conversar com o homem, e naquele momento ele percebeu, e sabendo aonde estava o homem, mas Deus perguntou, Adão, onde estás? Onde estás? A Bíblia diz que Adão, ele disse, Senhor, eu ouvi a tua voz, reconheci que estava nu e escondi-me. Ele colocou no seu coração uma pedra, ele se distanciou de ouvir a voz de Deus por causa do pecado. E mediante a isso, todos nós somos pecadores. Todos nós colocamos uma pedra, todos nós agora ficamos isolados, todos nós agora ficamos distantes, todos nós agora não ouvimos mais a voz de Deus, mas Jesus veio a este mundo para nos reconciliar com Deus e dar oportunidade a mim e a você. Tirai a pedra. Tirai a pedra para que eu possa manifestar o meu poder na sua vida. Tirai a pedra para que eu possa realizar os planos que eu tenho para a sua vida. Tirai a pedra para que você possa reconhecer que eu o amo. Tirai a pedra para que você possa reconhecer que você é amado por nosso Deus. A pedra, meus amados, são impedimentos que parece que não podem ser removidos. Mas quando Jesus mandou tirar a pedra, Marca colocou um porém, Senhor, já cheira mal, é porque já é de 4 dias. E Jesus respondeu, não te disse eu que se crer verás a glória de Deus?
Meus amados, nós não devemos colocar mais, porém, ou se para Deus. Uma ordem de Jesus não deve ser questionada e sim obedecida. Naquele momento, então, Jesus orou em voz alta para que as pessoas pudessem crer que ele foi enviado por Deus. E naquele momento, então, quando Jesus disse, tirai a pedra, Jesus eleva ao trono da graça do Pai um clamor para revelar aquele povo, para revelar às pessoas que ele era enviado de Deus, que o próprio Deus desceu a este mundo para abrir o nosso coração, para realizar o desejo, os propósitos do Senhor na nossa vida. E a pedra muitas vezes, meus amados, é a incredulidade. Não diga que já faz muito tempo que seu sonho já cheira mal, que você não tem mais esperança para a sua vida, e a consequência do pecado é distanciamento, a consequência do pecado é levar o homem à dependência de si mesmo, a buscar outros meios, outras formas para solucionar o problema do pecado. E ele começa então a buscar nos vícios, ele começa a buscar nas drogas, ele começa a buscar na idolatria, ele começa a buscar nos homens, ele começa a buscar nos prazeres da carne, ele começa a buscar fora da essência da sua vida para a qual ele foi criado, para a glória de Deus. E aí nós podemos ver a consequência de uma vida sem Deus, uma vida com uma pedra enorme no coração, vida que não consegue sonhar, vida que não consegue prosperar, vida que não consegue avançar. Há um belíssimo hino que aprendi recentemente, e eu canto todo dia, ouço todo dia. É um hino que falou muito ao meu coração. Hoje, lá na Igreja de Areal, pedimos para cantar de novo, o Ministério das Mulheres. Diz o hino assim, se eu não te ouvir, eu morro. Se eu não te ouvir, eu pereço. Mas quando eu ouço a sua voz, eu vivo. Quando eu ouço a sua voz, eu prospero. Porque Deus continua falando ao nosso coração. Há muitas pessoas mortas por não ouvir a voz de Deus. Há muitas pessoas que fracassam porque ainda a pedra da incredulidade tem sido então um obstáculo intransponível para realizar o seu desejo. Meu querido, minha querida, basta crer para ver a glória de Deus. É recomeçar. Jesus poderia ter mandado a pedra se mover. Ele poderia ter mandado os anjos para tirá-la, mas não fez isso, fez porque precisava que as pessoas ali presentes exercessem a obediência. Porque tem muita gente que não quer mover a pedra, quer continuar no pecado, quer continuar na desobediência, quer continuar na busca dos prazeres, quer continuar nas coisas desse mundo, e é por isso que Jesus pede, tirai a pedra. E a atitude agora é nossa. Você reconhece que há uma pedra que tem atrapalhado os propósitos de Deus na sua vida, só você pode tirar. Você reconhece que há uma pedra que tem impedido de você desfrutar da presença, da companhia, das manifestações do poder de Deus na sua vida, só você pode tirar essa pedra. O que nós podemos fazer, o que essa igreja faz, é orar constantemente pelas pessoas, é orar constantemente pelo nosso bairro, para que as pessoas movidas pelo Espírito Santo de Deus possam mover a pedra da incredulidade e possam desfrutar da glória de Deus. Qual é a pedra que está te impedindo de ver o seu sonho? De que você precisa recomeçar o que você sepultou? Jesus mandou tirar toda a pedra que impede a realização dos seus sonhos. Esta é a missão de Jesus a este mundo. Esta é a missão de Jesus ter vindo a esse mundo, é nos chamar, é nos alertar, é para tirar a pedra do nosso coração, para que possamos ver a sua glória, possamos ver, ouvir a sua doce voz. Mas há uma segunda lição extraordinária nesse texto. Não somente tirar a pedra, mas então agora no verso 43, Jesus faz algo muito tremendo. Ele diz o seguinte, depois de dizer isso, clamou em alta voz, Lázaro, venha para fora. Alguns pregadores dizem, já ouvi muito isso, que foi necessário dizer o nome de Lázaro, porque se ele falasse vem para fora, ia sair todo mundo, ia ser um tumulto danado. Mas não, havia um lugar reservado, naquela caverna, ali estava Lázaro. Sabe o que nós podemos aprender? Jesus, ele conhece o seu coração. Ele sabe aonde você está, mesmo com as pedras na sua vida.
E quando nós então movemos a nossa pedra, quando nós então tiramos a incredulidade, quando nós agora ouvimos a voz do Senhor, depois da pedra removida, Jesus então chamou Lázaro pelo nome. Normalmente é como se não tivesse morrido, é como se Lázaro estava vivo. Meu querido, o que nós podemos aprender aqui é uma lição extraordinária aqui nesse texto. Pode ser que você se considere morto, mas para Jesus você está vivo. Ele tem falado ao seu coração, tem chamado você pelo seu nome. Ele considera você uma pessoa extraordinária que o ama a ponto de entregar a sua vida por amor a você. Ele sabe a pedra que você precisa remover e ele dá a você a oportunidade de remover essa pedra e ouvir a voz do Senhor dizendo: Lázaro, vem para fora. Eu ouvi isso há 41 anos atrás, há 42 anos atrás. Marcelo, vem para fora. Estava na caverna do pecado, da desobediência, das amizades, das influências negativas que estavam me levando o caminho a se distanciar mais do Senhor. E um dia o Espírito Santo, Deus, falou no meu coração, e eu movi aquela pedra, e ouvi a voz do Senhor Jesus dizendo: Marcelo, vem para fora. Deus conhece o seu nome, Ele sabe aonde você está, Ele sabe a pedra que você precisa remover nessa noite. Ele, com a sua doce voz, convida: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Ele não teve opção, e na mesma hora se levantou. Jesus já tinha dito que quando os mortos ouvirem sua voz, terão que se levantar, em João 5,25. A sepultura pode simbolizar a depressão, a solidão, a autocompaixão ou tristeza que a pessoa guarda em seu íntimo. A sepultura pode ser um lugar onde você não tem mais perspectiva de vida, mas ali não é o meu, ali não é o seu lugar. É por isso que Jesus veio a esse mundo, é por isso que Jesus nos ama, e todos nós, sem exceção, precisamos ouvir a doce voz do Senhor Jesus. Vir para fora, meus amados, significa sair das nossas prisões, onde nos escondemos da realidade. Muitas pessoas, quando perdem a expectativa da vida, entram numa caverna onde ficam presos com medo de se mostrarem para as pessoas. Por isso que Jesus chama para vir para fora, porque Ele é a porta. Quando você pensa que sua situação não tem saída, ouça Jesus te chamando: vem para fora. Ou seja, tem saída sim. Essa saída é ouvir a voz de Jesus, que Ele te dará uma saída. Por isso que tem impedido de vir para fora e sair do mundo que te prende para desfrutar da presença do Senhor, da liberdade. Venha para a presença de Deus, saia deste mundo das trevas. Saia da sua comodidade, saia dessa caverna, saia da sepultura. Remova a pedra hoje em nome de Jesus e ouça a voz de Jesus chamando pelo teu nome. Sai para fora, porque Ele quer dar liberdade a você. Lembra de Zaqueu? Zaqueu, estatura pequena. Certa vez Jesus passando com uma grande multidão, e Zaqueu queria ver Jesus. Então Zaqueu disse o seguinte: eu tenho a única forma de ver Jesus é poder subir num sicômoro, numa árvore, para que eu possa ver Jesus. E diz a Bíblia que ele foi correndo, subiu numa árvore e ficou lá em cima. O objetivo dele era ver Jesus. Olha que coisa maravilhosa. Jesus passando, parou debaixo daquela árvore, olhou para cima e disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje convém repousar em sua casa. Esse Jesus que sabe onde você está, esse Jesus que sabe o seu nome, é esse que Jesus que te chama: vem para fora. É esse que Jesus que chama: desce depressa, hoje me convém pousar em sua casa. É esse Jesus que convida: vinde a mim. É esse Jesus que convida: desfrutai da minha presença. Eu quero perdoar os seus pecados, eu quero dar a você os propósitos, os desígnios de Deus para a sua vida, que se cumpram na sua vida.
venha para a presença de Deus. Mas em terceiro e último lugar, podemos aprender nesse texto, além da pedra ter sido removida, Lázaro já tinha vindo para fora do túmulo, mas ainda havia um problema, que eram as ataduras. Desatai-os. Olha no verso 44. Aquele que tinha morrido saiu, tendo os pés e as mãos amarrados com ataduras e o rosto envolto no lenço. Então Jesus lhes ordenou: desamarrem-no ou desatai-o e deixem que ele vá. Que coisa maravilhosa, meus amados. Lázaro estava todo amarrado, enfaixado com panos, e não podia ver Jesus, não podia falar, não podia andar livremente. Agora precisava se livrar dessas ataduras. Quando a pedra é removida, podemos ver a saída para a solução dos nossos problemas. Quando ouvimos a voz de Jesus nos chamando, podemos ser livres, mas também precisamos tirar tudo que nos amarra e nos impede de ser livres. As ataduras podem representar o pecado que nos amarram e nos prendem, que prende o ser humano. Pode ser os vícios, pode ser a vaidade, pode ser o orgulho, pode ser a incredulidade, pode ser um temperamento difícil ou alguma situação que prende a pessoa para não servir a Deus. Está ali próximo, conhece Deus, é simpatizante de Jesus, já ouviu falar de Jesus, já até removeu a pedra, já tem vindo à igreja, já começa a ser simpatizante, já começa a ouvir louvores. Ele então ouve a voz de Deus, mas ainda tem ataduras, não está completamente livre. Mas a Bíblia nos ensina, meus amados, que nós precisamos tirar as ataduras para servir ao Senhor com liberdade. Os nossos pés precisam ser livres para andar na presença de Deus. Nossas mãos devem ser soltas para fazer o bem. Os nossos lábios desimpedidos para anunciar o Evangelho e a proclamar louvores ao Senhor. Nossos ouvidos destampados para ouvir a palavra de Deus que nos faz ter fé. Os nossos olhos abertos para ver o nosso próximo e entender a vontade de Deus. E a falta do conhecimento da verdade prende a pessoa nas trevas. Mas a verdade de Jesus liberta. Quais têm sido as ataduras que têm prendido você? Livre-se de tudo que te prende de servir a Deus. Recomece hoje algo novo. Jesus quer ressuscitar o seu sonho. Jesus quer dar vida a você. Ele quer ser o seu único, suficiente Senhor e Salvador da sua vida. Ele te ama. Ele pede que você remova essa pedra. Ele quer que você ouça a sua voz. Ele quer que você tire as ataduras para ter liberdade com Ele. E andar com Ele, servi-lo, exaltando o seu santo nome. Por isso, queridos, eu quero deixar para você, quando você pensar que seus sonhos já estão sepultados, de que a sua vida não tem mais jeito, Jesus tem o poder para mudar a sua história. Lembre-se que Jesus te ama muito, é seu amigo. Jesus te chama pelo seu nome, Ele manda tirar as pedras que te impedem de realizar seus sonhos. Ele chama você pelo nome, a voz de Jesus te chamando para fora da sepultura, te mandando tirar todas as ataduras da sua vida para te libertar completamente. Porque Jesus é o amigo que você pode contar os seus sonhos, sem medo de não ser compreendido. Não pense que Jesus está demorando ou atrasado, porque Ele faz na hora certa. E pode ser hoje a hora certa. Pode ser hoje o dia certo que Ele está chamando você. E tirar as ataduras da sua vida. E dar a você a liberdade. E dar a você a certeza da salvação. A certeza do perdão dos seus pecados. Ele virá para mostrar a glória do seu poder. Tudo que acontece na vida de um amigo de Jesus não é por acaso, mas por providência de Deus, preparando a cena para o milagre.
Por isso, nunca desista dos seus sonhos, porque Jesus não desistiu de você. Tirem a pedra. Lázaro, venha para fora. Desamarre-no. Desatai-o. Quero ver você livre. Quero andar contigo. Quero perseverar. Vou tirar as ataduras. E eu quero ser livre.